com a sua Bíblia aberta, por favor. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 18. Lucas, capítulo 15, versículo de número 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Novamente. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Podem sentar? Jesus, ele teve muito prazer em conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas. Eu gosto muito de conversar, independente da idade. Eu gosto de conversar muito mesmo. E por eu conversar muito, até é estranho para muitas pessoas. Até em casa eu converso bastante, ao ponto de eu conseguir fazer minha esposa dormir de tanto eu conversar. Para quem recebe os meus áudios no WhatsApp, já sabe muito bem disso, são bem longos. E Jesus, ele tinha um grande prazer em conversar com as pessoas, e aqui ele está conversando com publicanos e pecadores. E a conversa de Jesus era totalmente diferente. As pessoas tinham prazer de ouvir Jesus falando acerca da vontade do seu Pai, do reino do seu Pai que viria. E por Jesus ele ter prazer em conversar com as pessoas, se aproximar das pessoas, Jesus ele está com os publicanos e os pecadores, e eles estão ouvindo atentamente a Jesus. E por ele estar dando atenção a publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas, eles ficam murmurando entre si, porque Jesus ele recebia esses pecadores, comia com esses pecadores, bebia com esses pecadores. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que têm conhecimento da Bíblia Sagrada, e eles citam o Salmo de número 1, que todos vocês sabem muito bem, e eu não vou recitar aqui. E eles recitam este Salmo para que a gente evite conversar com muitas pessoas, para que a gente evite estar em determinados ambientes, para que a gente não receba conselho de muitas pessoas, para que a gente não fique ali assentado, ouvindo, dando gargalhada e sermos influenciados por muitas pessoas. Então nós acabamos nos limitando na sociedade. Muitas pessoas, infelizmente, estão tendo este comportamento dos fariseus e dos escribas. Eles não conseguem enxergar o quanto é precioso, o quanto é maravilhoso nós sairmos de quatro paredes e nós conversarmos com as pessoas. Nós temos, infelizmente, homens que têm conhecimento da palavra de Deus, têm um posicionamento na igreja, ordenado na igreja, ele tem as suas vestimentas corretas, mas eles não entendem, não conseguem valorizar um trabalho desse, não conseguem valorizar uma cruzada, ele não consegue entender, ter o sentimento de sair, de se expor e falar acerca das grandezas de Deus, daquilo que Deus fez na sua vida, da transformação que houve na sua vida, da transformação que houve na vida da sua esposa, da transformação que houve na vida dos seus filhos, na transformação que houve na vida da sua mãe, do seu pai, de quando ele começou a pregar o evangelho no trabalho, quando ele começou a pregar o evangelho na escola, quando ele começou a pregar o evangelho dentro do ônibus, na praça, para os vizinhos. Eles não têm esse sentimento, infelizmente, mas Jesus Cristo, ele tinha esse sentimento, um sentimento de
se aproximar das pessoas, de se aproximar dos pecadores, de se aproximar daqueles a qual os religiosos, os líderes, os conhecedores, eles não se aproximavam. E quando esses líderes, quando esses escribas, fariseus, conhecedores da lei, eles se apresentavam diante dessas pessoas, os seus ensinamentos eram totalmente diferentes, a forma com que eles ensinavam era diferente, era desgastante, era exaustivo, mas a forma que Jesus falava acerca do reino do seu Pai, a forma com que Jesus ensinava, era uma forma com os pecadores se aproximavam dele, a forma com que Jesus ensinava, a autoridade de Jesus era totalmente diferente.